Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa, que o Senhor Jesus possa iluminar o nosso entendimento para que tudo que for falado aqui seja para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação das almas. Que a verdade seja colocada e a verdade se liberte, como diz Jesus. Só a verdade, que sois o próprio Jesus, para nos libertar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, comente, deixe o seu like, seu joinha. Pode compartilhar nas suas igrejas, nos seus grupos, aonde você puder, para que esses vídeos possam chegar, gente, para que o nosso povo católico possa aprender a doutrina cristã católica, defender a fé, ok? Então, gente, hoje nós vamos fazer dois vídeos, que um não vai dar. O assunto é tão vasto e é tão, confesso que até um pouco polêmico, mas nós vamos trabalhar com a verdade, ok? Nesse período de férias, eu decidi fazer uns vídeos para a gente poder estudar mais, refletir mais sobre a nossa fé, e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano que vai ser um divisor de águas na sua vida. Principalmente você que está afastado. Se você é aquele católico de boca, ou aquele católico de BGE, ou se você está afastado da igreja, eu tenho certeza que esse ano é o ano da sua volta. Esse ano eu quero que você testemunhe nesse canal que você voltou para a igreja. Eu estava afastado 10, 15, 20 anos da igreja, eu voltei. E eu espero que os meus vídeos possam te ajudar. Que nós vamos virar o jogo com a verdade, porque Jesus disse, a verdade liberta. Jesus é a verdade. A gente sabe muito bem quem é o pai da mentira. Então por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Qual é o assunto que nós vamos abordar hoje em dois vídeos? Gente, antes de eu falar, eu quero dizer uma coisa que eu já venho falando desde que eu comecei esse canal. O objetivo desse canal é evangelizar os católicos. Claro que pode ter gente de outras religiões que assistem os meus vídeos, e eu fico muito grato, eu sei que tem, porque falam comigo, ok? Mas é uma escola teológica católica. E o nosso objetivo é fazer o nosso povo católico abrir o olho. Porque, infelizmente, o nosso povo católico ainda está na ignorância teológica da sua doutrina. E você não ama aquilo que você não conhece. Como é que você vai amar a igreja se você não conhece? Você que é casado sabe. Para você casar, você teve que namorar. Quantos anos? Meus pais namoraram 7 anos para casar. Estão juntos há 45 anos. Então você não ama aquilo que você não conhece. Tem muitos católicos que não conhecem a sua fé. Só tem aquela fé de primeira comunhão e de crisma. Depois abandona a igreja e só volta para casar. Aí vai para a universidade, lá só fala mal da igreja católica. Aí vai na família, né, tem outras... A família tem de tudo, todas as religiões, falam mal da igreja. Não é verdade? Aí você vai para a internet, só falam mal da igreja. Eu não quero saber dessa igreja, não. Essa igreja é uma megera. Essa igreja matou muita gente, né? Jogou muita gente na fogueira da Inquisição, matou muita gente na cruzada. Essa igreja é rica, o Vaticano é rico, o Papa é o anticristo, e não sei mais o que. Então é isso que eu quero fazer. Desmentir essas mentiras que estão falando da igreja católica aí na internet, principalmente.
Mas qual é o tema do nosso vídeo de hoje? Porque, graças a Deus, gente, está acontecendo uma coisa maravilhosa que muita gente não sabe, ou não é divulgado. A mídia não divulga. Você acha que a mídia vai divulgar isso? A mídia divulga o contrário. Porque, gente, falar mal da Igreja Católica dá ibope. Você não vê a mídia falar bem da igreja, você só vê a mídia falar mal, seja ela qual for. Eu não estou falando aqui da Canção Nova, eu não estou falando aqui da Século XXI, da Rede Vida, da TV Aparecida, não estou falando dessas redes. Eu estou falando dessas outras TVs convencionais aí. Não, você não vai ver falar bem da igreja, não. É só falando mal e falando mentiras. A internet é a mesma coisa. Esse pessoal vai para agora, a moda agora é o tal de podcast. Eles chamam lá várias pessoas de várias religiões para falar mal da igreja. Eu estou falando, gente, porque ninguém me conta, não. As pessoas mandam para mim vídeos de pessoas de outras religiões que vão lá, em vez de ir lá para falar da sua religião, vão lá para falar mal da igreja. Eu acho, gente, que cada um deve ficar na sua religião. Se você é pastor, você tem que falar da sua igreja, da sua religião. Se você é pai de santo, você tem que falar da sua religião. Se você é budista, fala da sua religião. Se você é rabino, fala do judaísmo. Agora não. Esse povo vai lá, por exemplo, levam lá pastores, agora a moda agora é levar pastores protestantes nesses podcasts para falar mal da Igreja Católica e para falar de temas católicos. Gente, se você quer falar de alguma coisa da Igreja Católica, tem que levar padres, bispos, diáconos. Tem tanta gente boa aí. Tanta gente boa aí. Tem o Frei Gilson, maravilhoso. Tem o padre José Augusto. Tem o padre Gabriel Vilaverde. Tem o padre Christian Shankar. Alguns ainda levam alguns padres para disfarçar. Lá uma vez ou outra leva. Ok? Gente, uma vez levaram aí numa televisão um padre e um pastor. Eu assisti esse vídeo. Até uma TV que eu gosto muito. Levaram lá um padre e um pastor. Ok? Esse canal é de uma pessoa que não é católica, que era judeu, só que a família é protestante. Então levaram lá um padre e um pastor naquele jogo das 3 pistas. Aí, né, o padre quase não falava. Ou então, quando falava, era só brincadeira. Né, porque é um padre assim, mais brincalhão. Então a pessoa ria com o padre. Aí quando vinha pro lado protestante, aí o pastor falava, né? Falava lá da igreja dele, da religião dele. Mas o padre não falava da doutrina católica. Aí depois eu ouvi, o padre colocou nas redes sociais dizendo, gente, porque ele estava sendo criticado. Pô, padre, o senhor foi lá só para ficar jogando e para ficar rindo, e o senhor não fala da nossa religião. E ele foi e escreveu falando, gente, eu falei da nossa religião, só que eles cortaram. Ou seja, quando o padre falou da nossa religião católica, eles cortaram. Tá vendo, gente? Então, isso aí é o que Jesus fala na palavra. Se perseguiram a Jesus, vai perseguir a igreja também vai ser perseguida. Você acha que eles vão querer que a igreja fale alguma coisa? Não. É só falar mal, é só metendo o pé, é só metendo o pau. Então agora, estão levando agora pessoas de outras religiões para falar mal da igreja. Só que estão caindo do cavalo. Gente, está acontecendo muitas conversões à Igreja Católica. Eu já falei isso aqui. Eu sou professor, eu tenho recebido muita gente vindo de outras religiões, vindo do protestantismo, do espiritismo, ou de nenhuma religião, não praticava nenhuma religião, ou era católico, mas estava, vamos dizer assim, desviado, ou não estava indo mais na igreja, voltou para a igreja. Eu estou falando porque eu dou aula lá na matriz, eu vejo. E isso, gente, está acontecendo também. Tem muita gente voltando para a Igreja Católica. Mas você acha que eles vão falar isso? Claro que não vão falar. O contrário, eles falam. Se um padre deixa a batina, eles falam. Se alguém larga a religião católica lá e vai para outra religião, aí eles falam. Igual tem uma ex-atriz aí que agora virou protestante e fica levando lá pastores para falar mal da igreja. Uma loura bonita que era atriz, agora virou protestante, agora fica levando lá vários pastores para falar mal da Igreja Católica. Se você quer falar da Igreja Católica, leva padre lá.
Entendeu? Ou então, se você quer levar pastor, leva, mas então fala do protestantismo, não fica falando da Igreja Católica. E fica falando mal, e fica falando mentiras. É isso que eu vou colocar aqui hoje. Por que as pessoas estão se convertendo ao catolicismo novamente? Por quê? Com toda essa propaganda anti-igreja que a gente vê hoje no mundo, as pessoas estão começando a abrir o olho. Mas só que o demônio não gosta disso. Ele é o pai da mentira. Então, ele faz o quê? A pessoa aí nesses lugares para ficar falando mal da igreja, ficar falando mentira. Se quiser falar mal, que fale. Mas fale pelo menos, gente, com conteúdo, provando o que está falando. Mas fala descaradamente e descaradamente. E é isso que eu vou colocar aqui hoje. Eu vou defender a igreja das mentiras que estão sendo faladas nesses podcasts. Então, gente, graças a Deus tem muita gente abandonando essas falsas religiões e voltando para a Igreja Católica. Eu quero falar mais uma coisinha. Veja, eu não estou atacando pessoas, jamais eu vou falar mal de pessoas, seja ela de qual religião for. Eu tenho muitos amigos protestantes, amigos e amigas, que eu converso, que eu dialogo, que eu tenho um carinho muito grande. Eu jamais vou atacar pessoas. Eu estou falando aqui, gente, de doutrina. Eu vou falar aqui de doutrina, porque eles estão nos atacando na doutrina. Estão falando mal da doutrina católica. Então, gente, o que eu vou falar aqui não é contra pessoas. Se você nasceu protestante, amém, aleluia. Se você é feliz lá, beleza. Agora, o que eu vou falar aqui é para aquele que era católico e deixou a igreja. Para que volte, porque o seu lugar é aqui. Gente, quem tem que voltar é os irmãos protestantes, não somos nós católicos. Não é o católico que tem que ir para a igreja protestante, porque foram eles que saíram. É isso que eu vou provar aqui hoje. É isso que eu vou provar aqui hoje. Essas mentiras que estão sendo contadas aí nesses podcasts, que estão levando aí pastores para falar mal da igreja e falar mentiras contra a igreja católica. Então, entenda o que eu estou falando. Eu não vou falar aqui, eu não vou atacar pessoas. Eu vou falar da doutrina. Esse primeiro vídeo, eu vou defender a Igreja Católica, das mentiras que estão falando aí na internet. E o segundo vídeo, eu vou colocar aqui os erros deles. Porque eles falam dos nossos erros. Mas eu vou provar que quem está errado é eles, na doutrina. Mas eu vou provar com fatos, eu não vou inventar nada. Eu vou ler tudo na palavra de Deus e tudo na história. Está tudo registrado na história. O meu compromisso aqui é com a verdade. É o que eu falei no começo, a verdade que liberta. E você vai entender. Você vai me entender. Eu vou usar primeiro a Bíblia e depois eu vou usar a história. Para você ver as mentiras que estão sendo contadas sobre a Igreja Católica. Vamos lá, você vai entender. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aí, tira da sala, do quarto, da onde você tiver uma Bíblia, tire, porque nós vamos estudar a Bíblia e depois eu vou colocar um pouquinho de história, você vai entender. Tá? Algumas mentiras que estão falando sobre a Igreja Católica aí nesses podcasts aí da internet, ok? Primeira coisa que estão falando, que não foi Jesus quem fundou a Igreja Católica, foi Constantino. Vocês estão sendo enganados. A igreja, 2000 anos, diz que foi Jesus quem fundou, mas não, foi Constantino quem fundou a Igreja Católica. Será que foi Constantino mesmo? Eu vou provar na Bíblia e na história que não foi Constantino. Primeiramente, se fosse Constantino, seria Igreja Católica Constantino. Igreja Católica de Constantinopla. Mas o nome da nossa igreja não é esse. O nosso nome a nossa igreja é Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o nome da nossa igreja. Igreja quer dizer assembleia. Católica quer dizer universal, está no mundo todo. Apostólica porque vem dos apóstolos. E romana porque Pedro e Paulo morreram em Roma, tanto que está lá até hoje
a sede da igreja em Roma. O Papa está lá até hoje. Inclusive, o Vaticano foi construído em cima do túmulo de Pedro. Agora, Constantino fundou a Igreja Católica mesmo? Vamos lá. Primeiro, eu já li aqui, eu não vou ler de novo. O texto, eu só vou colocar aqui, às vezes você não leu. Eu fiz um vídeo aí há pouco tempo, e falando sobre a Igreja Católica, e eu li esse texto todo aqui, sobre o Natal, né? Na época de Natal eu coloquei esse texto aqui, nós lemos esse texto aqui no canal sobre o Natal. Por que a igreja colocou o Natal dia 25 de dezembro? E a igreja tem autoridade para isso, o Papa tem autoridade para isso. Então eu coloquei esse texto aí, eu li ele todinho. Se você quiser ler depois, você lê Mateus 16, versículos 16 a 19. Eu não vou ler porque eu já li no outro vídeo, e esse texto é muito conhecido. Quando Jesus diz sobre esta pedra, que quer dizer Pedro, está lá em João 1,42, edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, ele falou a minha igreja, única. O que você ligar na terra, falando para o Papa, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Agora, como que eu sei que essa igreja é a católica e não é a protestante, não é outras igrejas? Aí nós temos que sair fora da Bíblia. Aí nós temos que ir para a história. Vamos para a história. Nós sabemos pela história que as igrejas protestantes não vieram de Jesus Cristo. E eu vou falar isso no segundo vídeo. Começaram com Lutero, 1517. Eu vou explicar sobre isso no segundo vídeo. A igreja ortodoxa começou em 1054. Então, também não é a igreja que Jesus fundou. Se não é a igreja protestante, se não é a igreja ortodoxa, você conhece alguma outra igreja, não ser a católica? Eu não conheço. A igreja católica é a única que tem 2000 anos. Assim como Jesus nasceu há 2000 anos. Nós acabamos de celebrar o Natal aí há pouco tempo. Quer ver uma coisa? Eu vou ler para você um testemunho do primeiro século, tá? Eu faço questão de ler para você. Santo Inácio de Antioquia. Quem foi Santo Inácio de Antioquia? Ele morreu no ano 110. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 110. O Apocalipse, gente, foi escrito no ano 100. Ele foi discípulo de São João, esse Santo Inácio de Antioquia. Ele foi um bispo. Eu vou ler, vou falar sobre ele aqui rapidamente. Foi o terceiro bispo da comunidade, ou seja, da igreja de Antioquia, fundada por São Pedro. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Depois você lê. Atos capítulo 11, versículo 26. A primeira igreja que São Pedro fundou lá em Antioquia. Que os cristãos foram chamados de cristãos. Então, esse bispo era de lá. Então, olha só. Ele morreu no ano 110. Ele era discípulo de São João, porque São João escreveu o Apocalipse no ano 100. Olha o que ele diz. Ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, quando ele estava indo para Roma, onde ele foi morto, comido pelos leões ali no Coliseu de Roma, que existe até hoje, onde o Papa reza via sacra todo ano. Queriam até destruir o Coliseu. O Papa falou, não vamos destruir não. Vamos jogar água benta e botar uma cruz ali. Muitos cristãos morreram ali, inclusive Santo Inácio de Antioquia. Foi comido pelos leões. Olha o que ele disse antes de morrer. Na carta que ele escreveu aos eminenses, ele escreve: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Gente, isso aí está na internet. Se você acha que eu estou mentindo, que eu estou inventando, digite aí na internet: Santo Inácio de Antioquia, carta aos eminenses. Você vai ver isso que eu estou lendo aqui, o que ele está falando. Olha o que ele está dizendo. Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Ele não está falando da igreja ortodoxa, ele não está falando da igreja protestante, ele está falando da igreja católica.
Ele morreu no ano 110. Constantino é do ano 300 e pouco, 313. Então Constantino não fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica já existia. Aqui eu estou provando para você um bispo, antes de Constantino, falando da Igreja Católica. A Igreja Católica já existia. Gente, na época de Constantino, a igreja já tinha 32 papas. 32 papas quando Constantino... o que Constantino fez? A única coisa que Constantino fez foi proibir matar os cristãos. Só isso, no ano 313. Nessa época, gente, a igreja já tinha 32 papas. E eu vou mostrar para vocês, e eu vou ler para vocês. Eu faço questão de ler. Se der tempo, eu leio os 32. Vamos ver se dá tempo. O primeiro papa da igreja, quem foi? São Pedro. São Pedro foi papa do ano 42 até... Gente, a igreja tem a lista de todos os papas. Desde Pedro até o Papa Francisco. São 267 papas. A igreja tem a lista de todos. Tá vendo? A igreja gosta da verdade, a igreja não gosta da mentira. O primeiro papa da igreja foi Pedro, São Pedro, do ano 42 até o ano 67, quando ele morreu. Nero matou ele, virou ele de cabeça para baixo e ele morreu. Olha só, São Pedro, que era da Galileia, de Betsaida da Galileia, morou na cidade de Antioquia, da onde era Santo Inácio, que eu acabei de falar. E depois ele foi para Roma no ano 42, onde morreu assassinado no ano 67 por Nero. Nero matou Pedro e São Paulo também. Mas o que nos interessa, quando São Pedro morreu, São Lino foi o seu sucessor. A igreja tem, segundo papa da igreja, foi papa de 67, do ano 67 a 76. Foi o papa São Lino. O terceiro papa, de 77 a 88, o papa Anacleto, ou São Cleto, que seja. Quinto papa, Santo Evaristo, de 98 a 105. Todos esses papas, gente, foram assassinados, porque nessa época os cristãos eram perseguidos e mortos. Então se elegia o papa e depois, quando os imperadores matavam, aí se elegia outro papa. O sétimo papa, do ano 115 a 125, Sisto I. Oitavo papa, 120... Gente, tá tudo aqui, eu não vou ler porque vai ficar cansativo para mim e para você. O papa da época de Constantino é do ano 313. O papa da época de Constantino é o papa Melquíades, que foi papa do ano 311 a 314. Ele foi o 32º papa. Então como é que Constantino fundou a igreja católica, meu Jesus? Nessa época a igreja tinha 32 papas. Se Santo Inácio de Antioquia já estava falando lá de Jesus, da igreja católica. A igreja celebrava missa nas catacumbas de Roma. Existe até hoje lá os livros mostrando a igreja celebrando a missa nos cemitérios de Roma, porque não tinha igreja naquela época, por causa da perseguição dos romanos. Então, meu Jesus, Constantino não fundou igreja católica nenhuma. Isso é mentira deslavada dessa gente. Aí aqui continua a lista de todos os papas, ok? Até o Papa Francisco, que é o atual Papa. Então o Papa Francisco é o Papa de número 267. A igreja nunca ficou sem Papa, porque Jesus falou para Pedro: você vai ser o chefe da igreja, tudo que você ligar na terra eu ligo no céu. Houveram papas que não foram bons? Houveram. Houveram papas com 18 anos? Houveram. Gente, a gente tem que entender que onde há ser humano, há erro. No meio de 12 apóstolos não houve um Judas? Jesus disse, na igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. Tem papas que não foram bons? Claro que teve. Teve bispos que não foram bons? Claro que teve. Teve papas que não foram, padres que não foram bons? Claro que teve. Mas teve muito mais gente boa. Se houve papas ruins, houveram papas maravilhosos.
Se houveram padres ruins, houveram padres maravilhosos. Se houveram bispos ruins, houveram bispos maravilhosos. Como hoje a mesma coisa. Tem certos padres que eu não sigo, porque eu acho que eles não ensinam de acordo com a verdade. Agora, tem padres que eu sigo porque eu acho maravilhoso. Já citei alguns aqui. Um padre Christian Shankar da vida, um padre Gabriel Vilaverde, um Frei Gilson, que é padre, os que já faleceram, o padre Léo, o padre Monsenhor Jonas Abib. Gente, nós temos padres extraordinários, maravilhosos. Então, gente, é mentira dizer que Constantino fundou a Igreja Católica. Foi Jesus Cristo. Agora, quem não quiser aceitar isso, paciência. Você não é, meu irmão, você não é... Gente, uma cantora, há pouco tempo aí, eu esqueci o nome dela. Eu vou falar o nome dela porque ela falou. Ela deu uma entrevista falando isso, eu esqueci o nome dela. Fernanda Brum. Fernanda Brum falou um dia aí que perguntaram qual é a religião dela, a igreja dela. Ela falou, eu sou da Igreja Católica Protestante. Olha que engraçado. Eu sou da Igreja Católica Protestante. Por quê? Por que ela disse isso? Porque ela sabe que quem fundou a Igreja Católica foi Jesus, mas ela é uma seguidora de Lutero. Se ela falasse que ela era da Igreja Católica, o pessoal protestante ia acabar com ela. Então, como ela segue Lutero, então ela falou o quê? Eu sou da Igreja Católica Protestante. Gente, isso aí ninguém me contou, tá aí na internet. Deve ter um vídeo dela falando aí. Até os protestantes sabem que quem fundou a Igreja Católica foi Jesus. Claro, todos eles sabem disso. Isso aí, gente, é uma verdade histórica. Entenderam? Então, é mentira dizer que Constantino fundou a igreja. Se não foi Constantino, foi quem? Foi Jesus, claro que foi. Outra mentira que dizem aí sobre, o Papa é o anticristo. Que seja qual Papa for, que o Papa é o anticristo. Gente, pelo amor de Deus, isso é a maior heresia que a gente pode falar na nossa vida. Gente, essas pessoas que falam isso vão ter que acertar as contas. Quem fala mal da Igreja Católica e quem fala... Eu não estou falando das pessoas da Igreja Católica, eu estou falando da Igreja como instituição e do Papa, porque quem colocou ele lá foi Jesus. Essas pessoas que ficam falando isso, eu tenho pena dessas pessoas, porque quem colocou eles lá foi Jesus. Agora, se ele errar, é problema dele, ele vai acertar as contas com Deus. Se o Papa falar alguma asneira lá, de doutrina, ele vai ajustar as contas com Deus. Mas chamar o Papa de anticristo, como Lutero fazia, e hoje está voltando de novo, esse pessoal fica falando aí que o Papa é o anticristo, igual estão falando aí nesses podcasts aí, levam lá pastores lá para falar que o Papa é o anticristo. Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm o temor de Deus, não? O que é uma primeira coisa? Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre o anticristo. O que quer dizer a palavra anticristo? Anti quer dizer contra, contrário a Cristo. Gente, uma pessoa em sã consciência falar que o Papa é contra Cristo... Gente, eu vi o Papa Francisco agora na missa de Natal, me deu dó. Ele não celebrou a missa de Natal, foi um outro que celebrou, ele na cadeira de rodas. Ele não conseguiu celebrar a missa de Natal na cadeira de rodas. O Papa está com quase 90 anos, tadinho. E você falar que o Papa é um anticristo, Papa Francisco é um anticristo, como falava do Papa Bento XVI, como falava do Papa... Gente, falar que João Paulo II é um anticristo, pelo amor de Deus, João Paulo II é um anticristo. Um homem que foi baleado e foi lá na prisão levar o perdão para o homem que tinha atirado nele. Tem foto aí na internet. Você chamar o Papa João Paulo II de anticristo, você tem coragem disso? Gente, o que é anticristo? É contra Cristo. O Papa é contra Cristo aonde? Você pode até não gostar do Papa, tudo bem, é um direito seu. Agora você falar que o Papa é um anticristo, pelo amor de Deus, gente. Gente, eu tenho pena dessas pessoas. O julgamento delas vai ser muito feio, muito severo.
Não é pelo Papa, mas pela missão dele, pelo cargo que ele ocupa. Quem colocou ele lá foi Jesus, não fomos nós. Não foi a igreja. Foi Jesus que colocou lá. Agora eu vou provar para você quem é o anticristo. Vou falar para você. Você está com a sua Bíblia aberta? Não fecha não. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. Primeira carta de São João. Finalzinho da Bíblia. Primeira carta de São João. Capítulo 2. Versículo 18. Primeira carta de São João. Capítulo 2. Anote esses textos, hein? Tem na Bíblia Católica e na Bíblia Protestante, que é Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Olha quem é o anticristo. Eu não estou falando o nome. Não estou dando nome. As características. Quando aparecer o anticristo, você vai saber quem é o anticristo, pelas características. Vamos lá. São João falando. Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir. E já vieram muitos anticristos. Gente, quantas pessoas contrárias a Cristo já houveram no mundo? É um Stalin da vida, é um Hitler da vida, é um Mussolini da vida, que matou milhões de pessoas. Esse pessoal aí dos governos comunistas aí, que matou muita gente. Pessoal da Revolução Francesa. Mataram quantos padres? Esses são os anticristos. Olha o que São João está dizendo. Já vieram muitos anticristos. Por quê? Porque o anticristo é aquele que é contrário a Cristo. Na época de Hitler, gente, acusaram o Papa de não defender os judeus. Papa Pio XII. Sabe o que o Papa Pio XII fez? Escondeu vários judeus lá no Vaticano. Isso quem está falando não sou eu, está na história de um historiador judeu, não é nem cristão. Um historiador judeu, que eu esqueci o nome dele agora. Ele falou que o Papa Pio XII escondeu vários judeus lá no Vaticano. Mas por que ninguém sabe disso? Você acha que o Papa ia peitar o Hitler assim? Ele ia morrer. Qualquer um que peitasse Quantos papas foram presos por Napoleão Bonaparte, que era imperador francês? Quantos imperadores prenderam vários papas, vários bispos, mataram vários padres? Esses são os anticristos que houveram na história. Então o anticristo não precisa ser só uma pessoa. Pode ser um sistema. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, você vai me entender. Vamos continuar. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Desde o momento que Jesus foi para o céu, para o Pai, ele pode voltar a qualquer momento. Mas antes de Jesus voltar, vai haver muitos anticristos, muita gente contra Cristo. Agora, eu quero que você grife o versículo 19. Grife o versículo 19 da primeira carta de São João, no capítulo 2. Olha o que diz. Os anticristos, eles saíram do nosso meio, ou seja, o anticristo estava dentro da igreja, saiu do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque era falso. Estava dentro da igreja, é o que eu falei, Jesus falou, vão crescer juntos o joio e o trigo. Então, gente, o anticristo pode estar dentro da igreja, mas ele não é dos nossos e ele vai sair, porque ele não aguenta a verdade. Então, pode ser muitos daqueles que abandonaram a igreja. Então, tem muita gente dizendo aí que o Papa é o anticristo, mas na verdade, esses que estão falando que são anticristo. Por quê? Porque eles saíram da verdadeira igreja. Por isso que eu estou falando, se você abandonou a igreja, volta. Eu não estou falando para aquele que nasceu numa outra igreja, numa outra religião. Estou falando para você que é católico e abandonou a igreja. Você pode ser um anticristo, porque olha o que ele está dizendo. Eles saíram do nosso meio, da igreja. O anticristo ele não é o Papa, mas ele pode sair de dentro da igreja.
aqui em Itaperuna, aqui, quantos saíram para fundar igrejas? Aqui na Matriz, nós temos um conhecido que saiu para fundar uma igreja muito conhecida aqui em Itaperuna. Olha o que a Bíblia está dizendo. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Meu Deus, mais claro do que isso, impossível. Mais claro do que isso, impossível. Então, gente, o anticristo não é o Papa, mas pode ser um que está dentro da igreja que saiu. E agora fica falando mal da igreja. Então, cuidado. Então, cuidado para você não ficar ouvindo esse pessoal aí. Esse que fica falando que o Papa é o anticristo, ele pode ser o anticristo. Porque o anticristo é contrário a Cristo. E estava dentro da igreja e saiu. Judas saiu de onde? De onde que Judas saiu? Da igreja. Jesus escolheu 12 apóstolos. Judas saiu de onde? Jesus chamou Judas de o filho da perdição. Então, gente, o anticristo pode sair de dentro da igreja. Mas não é o Papa. Mas ele pode sair de dentro da igreja. Então, meu irmão, se você não quer ser um anticristo, volte. Padre Rodrigo aqui da Matriz, uma vez ele fez uma pregação onde o pessoal falava assim, ele falava, dizem, né, que os católicos estão perdendo muitos fiéis. Não. Os católicos, os que saíram da igreja não são os fiéis, são os infiéis, porque os fiéis continuam na igreja. Padre Rodrigo aqui da Matriz uma vez pregou sobre isso. A igreja não perdeu os fiéis, perdeu os infiéis. É o que ele está falando aqui. Se você continua dentro da igreja, você não é um infiel, você é um fiel. Agora, se você abandona a igreja para ir para esses lugares aí você pode ser um infiel e pode até ser um anticristo, como a Bíblia que está dizendo. Se você está debochando do que eu estou falando, então você debocha do que a Bíblia está falando. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. E o Padre Rodrigo também uma vez falou para nós: católico ignorante, futuro protestante. O católico que não estuda a sua fé, amanhã ele vira protestante. Já percebeu? Quando ele é católico, ele não vai na igreja, ele não estuda a Bíblia. Aí depois que ele vira protestante, aí ele vai na igreja, aí ele lê Bíblia. Por que quando era católico ele não fez isso? Por quê? Eu fiz 3 anos de teologia, né? Graças a Deus fiz estudo bíblico e não precisei mudar de religião. Mas por que eu tenho que mudar de religião para ler Bíblia, para ir na igreja, para fazer isso, para fazer aquilo? Não preciso de mudar de religião. É o que eu falei. Não somos nós que temos que sair. É eles que têm que voltar, porque foi eles que saíram. Tá? Começou lá em 1517 com São Lutero. Então é eles que têm que voltar, não é a gente que tem que sair. Eles que têm que voltar. Outra coisa, gente. Outra coisa. A Igreja Católica errou o caminho. Tem gente que até aceita que Jesus fundou a Igreja Católica. Não, Jesus realmente fundou a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica errou o caminho. Inventou um monte de coisa. Inventou missa, inventou purgatório, inventou indulgência. O Lutero dizia isso. O Lutero dizia isso. E eu vou falar isso no segundo vídeo. Então, a Igreja Católica foi fundada por Jesus, mas ela errou o caminho. Então agora, Lutero veio, os protestantes vieram e agora botaram tudo no lugar novamente. Será que é isso? Será que isso é verdade? Você tem certeza disso? Então vamos lá. Lucas 10:16. Lucas capítulo 10, versículo 16. Gente, eu vou passar rápido aqui por causa do tempo. Mas anote os textos para você ler em casa. Lucas 10:16. Jesus falando para a igreja, que ele fundou. Quem vos ouve, Lucas 10:16, Jesus dizendo: quem vos ouve, a mim ouve.
Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Gente, você entendeu o que Jesus está dizendo? Quem vos ouve, ou seja, quem ouve a igreja, Jesus está dizendo, a mim ouve. Então, se você ouve a igreja, você está ouvindo Jesus. Se você está ouvindo Jesus, está ouvindo a igreja, Jesus não vai deixar a igreja errar. Senão vai todo mundo para o inferno. Continuando. Quem vos despreza, a mim despreza. Quem despreza a igreja, despreza Jesus. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai, Deus. Então, Deus enviou Jesus, Jesus enviou quem? A igreja. Está aqui, ó. Missão dos discípulos de Jesus. É o quê? É a igreja. Não é? Jesus tinha 12 apóstolos e tinha 72 discípulos. Jesus escolheu 12 apóstolos e depois escolheu mais 72 discípulos. Isso é o quê? É a igreja. São Lucas não era apóstolo, mas pertencia a esses 72 discípulos. São Marcos não era apóstolo, mas pertencia a esses 72 discípulos. Além daqueles 12 apóstolos. Então, gente, dizer que a Igreja Católica errou é você chamar Jesus de mentiroso. Porque Jesus está dizendo que quem ouve a igreja, ouve ele. E Jesus não mente. Então a igreja vai mentir? Gente, entenda uma coisa, em termos de doutrina. Eu não estou falando em termos de política, eu não estou falando de química, física, biologia, nada disso. Se a igreja falar de política, ela pode errar. Se a igreja falar de ciência, ela pode errar como eu na época do Galileu. Eu já fiz um vídeo sobre o Galileu. A igreja reconhece que errou. Mas é ciência. Agora, doutrina, a igreja não erra. Se a igreja fala que Maria é virgem, ela não erra. Então, existe missa, existe purgatório, porque a igreja diz que existe. Se a igreja errou, então Jesus é mentiroso, porque Jesus está dizendo aqui para a igreja. Mas tem mais. Evangelho de São João, capítulo 14. Anote esses textos, hein? João 14. João 14, versículo 25. 14 e 25. Olha o que Jesus diz. João 14, 25. Essas coisas vos disse estando entre vós. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu disse. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele vai para o Pai, mas ele vai mandar o Espírito Santo, que é a alma da igreja, por isso que o Espírito Santo está com a igreja até hoje, por isso que a igreja está aí até hoje. E o que o Espírito Santo vai fazer? Ensinar tudo. E te recordar tudo que eu disse, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus pregou. Então, gente, o Espírito Santo vai ensinar coisa errada para a igreja? É o que o Lutero falou. Está tudo errado. Missa está errado, purgatório está errado, está tudo errado. Então, vamos rasgar esse texto. Se a igreja errou, então essa promessa de Jesus não se cumpriu. O Espírito Santo fez a igreja errar o caminho. Mas não. Jesus não pode errar, a igreja não pode errar, em termos de doutrina. Tem mais. João 16, 12. João 16, 12. Jesus. João 16, versículo 12. Deixa eu só achar aqui. Tenho ainda muito que... Jesus falando. Tenho muito ainda a vos dizer, falando para os apóstolos, que é a igreja. Mas não a podeis suportar agora, que Jesus estava indo morrer na cruz, depois ressuscitar. Olha o versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, olha aí, é o Espírito Santo. Ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Gente, Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai ensinar para a igreja no futuro. Então, Jesus não ensinou tudo para a igreja.
ali naquele momento, mas ele falou que o Espírito Santo ia ensinar. Então por isso que a igreja até hoje ensina. Por que a igreja até hoje ensina a doutrina? Por quê? Porque Jesus falou, o Espírito Santo vai ensinar vocês tudo. Olha aí, está na palavra. Eu não estou inventando, gente. Mas tem mais. Tem mais. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Só um versículo. 3, versículo 15. Todavia, se eu tardar, São Paulo falando, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Jesus amado. Gente, o que é coluna de uma casa? Quando você vai fazer uma casa, a primeira coisa que você faz na casa, para ela não cair, é a coluna. Senão a casa cai. Olha o que São Paulo está dizendo. 1 Timóteo 3,15. A igreja que Jesus fundou é a coluna e o fundamento da verdade. Então a igreja não pode mentir. Então, meu irmão, se não tiver a igreja, vai cair. Se você... eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Então rasga essa parte. Olha o que São Paulo está dizendo. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Por quê? Porque Jesus voltou para o Pai. E ele deixou quem? A igreja. Então, por isso que você tem que ir para a igreja. Por isso que não basta rezar em casa. Você tem que ir para a igreja, porque Jesus deixou a igreja. Ah, mas a igreja somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você é membro. Mas para você ser membro, você tem que ir para a igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas tem mais. Eu hoje vim para você estudar a Bíblia. De novo, Evangelho de São João, capítulo 17. Hoje você vai aprender Bíblia. Se você é católico e nunca aprendeu Bíblia, você vai aprender Bíblia hoje. João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Seria bom você ler o capítulo 17 inteiro, mas eu só vou ler do 20 ao 23. Olha o que Jesus fala, hein? Do versículo 20 ao 23. Jesus rezando ao Pai: Pai, não rogo somente por eles, mas pelos que por meio da tua palavra crerão em mim, a fim de que todos, presta atenção, versículo 21 do capítulo 17 de São João, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, ou seja, a igreja. Então a igreja tem que estar unida a Cristo, porque a Santíssima Trindade não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só, não se separa. Então a igreja também não pode se separar. Olha aqui, que todos sejam um. Então, gente, tem que ser uma igreja só. Por isso que eu estou falando, aqueles que saíram têm que voltar, porque tem que ser uma única igreja. Se tem que ser uma única igreja, os que saíram têm que voltar. Não sou eu que tenho que ir para lá, é eles que têm que vir para cá, porque foram eles que saíram. Então não é o católico que tem que virar protestante, é o protestante que tem que virar católico. Me desculpe falar. Continuando. A fim de que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, de novo, para que sejam um como nós somos um. E tu, eu neles e tu em mim. Olha só, eu neles, ou seja, Jesus na igreja, e tu em mim, ou seja, Deus em Jesus. Ou seja, Deus enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. Para que, olha, gente, versículo 23 do capítulo 17 de São João. Para que sejam perfeitos na unidade. Perfeitos na unidade. Então, gente, Deus não quer que ninguém divida. Quem é que divide?
Você sabia que a palavra diabo significa aquele que divide? Aquele que divide. Então Jesus está falando aqui, sejam perfeitos na unidade da doutrina. Então, gente, nós temos todo mundo que crê na mesma doutrina. Tem mais, não acabou não, tem mais. João 10, 14 a 18. João 10, 14 a 18. João 10, de 14 a 18. Jesus falando, eu sou o bom pastor. Jesus é o pastor invisível. E o Papa é o pastor visível, não é? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus deu a vida por nós, pela igreja, de São Paulo lá na carta aos Efésios. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Todos aqueles que não conhecem Jesus, nós temos que buscar. Devo conduzi-las também. Eles ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Promessa de Jesus. Enquanto não houver... Tem gente que pergunta, né? Jesus está voltando? Não. Porque ainda não aconteceu isso. Ainda não houve um só rebanho, um só pastor, uma única igreja. Nós estamos divididos. Quanta divisão no cristianismo? Quantas? Quando tiver só uma igreja, aí Jesus volta. Aí Jesus vai voltar. Porque tem que ter uma unidade na doutrina. Não pode ser eu pregar uma coisa e você pregar outra. Nós temos que pregar a mesma coisa. Ah, eu prego que Jesus é Deus, o outro vai e fala que Jesus não é Deus. Está errado. Enquanto não acontecer um só rebanho, um só pastor, Jesus não vai voltar. E tem mais. Não acabou não. Efésios 4, de 4 a 5. Agora é o último. Já estamos aí com 50 minutos. Mas o assunto, gente, não dá para fazer com pouco tempo não. Efésios 4, de 4 a 5. Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Efésios 4, de 4 a 5. Há um só corpo e um só espírito. Um só corpo é o corpo de Cristo, é a igreja. Assim como é uma só a esperança da vocação que fostes chamados. Há um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé. Só existe uma fé. Mas não é o que a gente vê aí. Cada um tem uma fé. Não. Tem que ser uma fé. Um só batismo. Tem gente aí que batiza na igreja católica, depois vira protestante e vai batizar na igreja protestante. Não pode. Não vale. Não tem como apagar o batismo da igreja católica. Tanto que a gente está cansado de receber pessoas que vêm da igreja protestante e a gente não batiza de novo. Se batizou direitinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vai batizar de novo. Agora, tem gente que é católico, depois vira protestante, vai batizar de novo. Não adianta nem me chamar que eu não vou. Pode ser da minha família. E eu tenho na minha família. Eu não vou, porque está errado. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Só há um batismo. Você não pode batizar duas vezes. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Então, meu irmão e minha irmã, só existe uma fé, um só batismo. Tá vendo? E tem gente aí batizando um monte de vezes. E eu vou encerrar falando uma coisinha para você. Sabe por que tem muita gente se convertendo para a Igreja Católica? Sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa maravilhosa, que é a Bíblia. É uma coisa extraordinária, a palavra de Deus. Mas é o livro mais difícil do mundo. Mais difícil. E cada um interpreta de um jeito. Na Igreja Católica não, é uma interpretação só. E eu te faço a pergunta, a Bíblia caiu do céu? Você acha que a Bíblia
Essa Bíblia bonita, que eu tá até velhinha aqui, tadinha, ó. Ela tá até velhinha aqui. Você acha que essa Bíblia bonita minha aqui, ela caiu do céu aqui bonitinha? Quem que montou a Bíblia? Igreja Católica. Sabia disso? Tá na história. Depois, os reformadores protestantes tiraram 7 livros. Mas quem que formou o Gente, pegue a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Algum livro da Bíblia fala quais são os livros que devem entrar na Bíblia? Não. Não fala. Por exemplo, o livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Já estamos aí com quase 1 hora. O livro de Judas. Peraí. Olha só, presta atenção. Penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. Ele cita, no versículo 9, porque não tem capítulo, olha o que diz no versículo 9. E, no entanto, o arcanjo Miguel, ou seja, o anjo, né, Miguel, disputou com o diabo o corpo de Moisés. Que coisa estranha, né? O anjo Miguel disputando o corpo com o diabo de Moisés. Mas da onde você já viu isso? No rodapé da nossa Bíblia, diz assim. Olha o que diz no rodapé da nossa Bíblia. Esse livro, essa passagem é do livro apócrifo Assunção de Moisés. Existe um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, que a Bíblia cita aqui, mas que ele não entrou na Bíblia, e ele existe. Mas por que não entrou na Bíblia? Quem que não deixou entrar na Bíblia? A Igreja Católica. E esse livro existe. Eu tenho um livro aqui chamado A Sagrada Escritura. Na página 46 está escrito assim: os livros apócrifos. Está aqui, ó. Assunção de Moisés, Judas capítulo 9. É porque eu não posso mostrar, que você não vai achar. Você não vai ver aí. Senão eu ia mostrar para você. Os livros apócrifos são mais de 40. Livros que não entraram na Bíblia. Existe um livro chamado Assunção de Moisés, está lá em Judas 9, mas não entrou na Bíblia. Agora eu te pergunto, por que não entrou? Quem não deixou entrar? A Igreja Católica. Então, meu irmão, minha irmã, se você não acredita na Igreja Católica, você não devia acreditar na Bíblia. Como é que você pode acreditar na Bíblia se você não acredita na Igreja que te deu a Bíblia? O Novo Testamento. Claro que já existiu o Antigo, mas o Antigo é dos judeus. Mas quem montou a Bíblia bonitinha, com os livros, 73 livros? A Igreja. Agora você, eu acredito na Bíblia, mas na Igreja eu não acredito. Você acredita na fruta, mas na árvore que te deu a fruta você não acredita. Você está sendo incoerente. Para mim acreditar na Bíblia, eu tenho que acreditar na Igreja que me deu a Bíblia. O Novo Testamento. E a Igreja tirou vários livros apócrifos que não entraram na Bíblia. Agora, se você não acredita na Igreja, que a Igreja tem o Espírito Santo, você não devia acreditar na Bíblia. Muitos desses livros poderiam estar aqui e não estão. Quem garante para nós? A Igreja Católica. Esse foi só o primeiro vídeo, mas eu vou fazer um segundo vídeo. Vou continuar. Você vai sair daqui, você que é católico, vai sair daqui aprendendo Bíblia, você não vai precisar ser protestante para aprender Bíblia. Segunda coisa, se você estava afastado, você vai voltar correndo para a igreja. Eu tenho certeza disso. E você vai dar esse testemunho aí no meu canal. Eu estava afastado da igreja, eu fui para outra religião, mas eu voltei por causa do canal, do que eu aprendi aqui. Mas tem eu vou fazer um segundo vídeo, você vai aprender muito mais. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.